Então vamos começar, gente, respondendo uma pergunta que é muito frequente. O que são os distúrbios gastrointestinais funcionais, né? Então esses distúrbios, eles estão extremamente ligados à vida né, do pediatra, porque existe uma frequência nas crianças de 15 a 30%, né, uma prevalência de distúrbios gastrointestinais funcionais de 15 a 30%. Então a gente está sempre lidando com isso, né? E o termo funcional, ele vem sendo cada vez mais substituído pelo termo desordens do eixo cérebro-intestino, tá? E isso traz, né, esses distúrbios, eles trazem sintomas crônicos ou recorrentes que não são explicados por nenhuma doença orgânica ou estrutural ou alteração bioquímica que você identifica através de exames, por exemplo. Não, você não consegue identificar a causa desses distúrbios, tá? E aí, existem algumas justificativas. Por que será que tem criança que tem cólica? Por que será que tem criança que tem diarreia funcional? O que está acontecendo, né? Então, são crianças que têm um desenvolvimento neuropsicomotor normal, eles têm sintomas, eles são crianças que não têm nenhuma anormalidade, mas que têm esses sintomas como uma resposta mal adaptativa de comportamento que foi desencadeada por estímulos internos e externos. Deixa eu explicar melhor para vocês. A criança, ela tá nesses primeiros anos de vida, nesses primeiros meses de vida, depois que nasceu. Desde que ela era lá um feto, ela vem se replicando e aumentando de tamanho e se desenvolvendo e se fazendo, né? E essas mudanças, depois que o bebê nasce, elas continuam acontecendo. Então, você tem aqui um rápido crescimento, uma rápida modificação. E esse bebê tem que se adaptar rapidamente a essas mudanças. Alteração no sistema imunológico, alteração no sistema digestório, alteração na motilidade, alteração na composição da microbiota. Todas essas mudanças, é só você pensar, né? Um bebê duplica de tamanho, né, duplica de peso aos 4 meses de idade. Pensa você duplicar de peso, quantas mudanças acontecem, quantas células novas são criadas. Então espera-se que algumas crianças respondam de uma maneira inadequada, que a gente considera inadequada, né, a essas modificações que ela está sendo submetida no corpo. E aí ela vai acabar respondendo com choro exagerado, ou com vômito, ou com diarreia, por uma questão adaptativa, tá? Então, esses distúrbios funcionais, eles são uma resposta aos estímulos internos e externos que cada indivíduo responde de uma maneira, a todo esse crescimento, a toda essa modificação que vem acontecendo. Por isso é chamado de distúrbio do eixo cérebro-intestino, tá? Porque tem uma associação extremamente importante com a maturação do sistema nervoso central. Especialmente nessa faixa de idade, que é o que o documento diz, de menores de 4 anos de idade, tá? E os distúrbios funcionais gastrointestinais ou distúrbios do eixo cérebro-intestino, eles são classificados através dos critérios de Roma 4, que foi uma sistematização, né? Uma maneira de fazer, de sistematizar os sintomas e criar critérios para diagnosticar esses distúrbios, já que eu não tenho nenhum exame específico, nenhuma alteração bioquímica, nenhum marcador que faça o diagnóstico desses distúrbios, tá? Então, a gente tem no lactente, na criança menor de 4 anos, alguns distúrbios gastrointestinais funcionais. Regurgitação do lactente, síndrome de ruminação, síndrome dos vômitos cíclicos, cólica do lactente, diarreia funcional, disquesia do lactente, constipação intestinal funcional. Estes são os que vão aparecer com maior frequência, né, nessa idade menor de 4 anos. Os primeiros distúrbios a aparecer no bebê são disquesia, cólica e regurgitação do lactente. Esses geralmente são os primeiros distúrbios funcionais que vão surgir numa criança.
Constipação intestinal também pode surgir logo nos primeiros meses de vida, mas a gente tem que tomar muito cuidado quando a constipação aparece no primeiro mês de vida. Você tem que investigar umas outras causas orgânicas, né, para constipação, que não seja uma constipação funcional, que é o tema de hoje, né? Depois, numa idade mais velha, depois da introdução alimentar, você pode ter a diarreia funcional, ela vai aparecer por aqui. A síndrome dos vômitos cíclicos geralmente aparece depois do primeiro ano de vida. E aí, esses são os distúrbios que nós vamos conversar hoje, tá? A síndrome da ruminação, ela também pode acontecer já depois nos primeiros meses de vida também, tá? Bom, então, depois dessa breve introdução sobre o que são os distúrbios funcionais, vamos entrar nos distúrbios propriamente ditos. É importante a gente lembrar aqui, gente, que os distúrbios funcionais, eles não causam problema para o bebê, mas eles causam uma grande ansiedade e desespero nos pais, especialmente a cólica do lactente, tá? Então, por mais que não sejam distúrbios que causam problemas, eles podem causar uma disruptura e uma ruptura na dinâmica familiar. E a constipação funcional, quando não identificada e não tratada, essa sim pode gerar sérios problemas no futuro desses pacientes. Então, a gente não pode negligenciar os distúrbios funcionais. Nós temos sempre que explicar muito bem quem é quem aqui para os nossos pacientes.